Vocês sabem que eu estou lendo um livro, que é um devocional que se chama 365 Dias com o Amor de Deus. E a leitura de hoje, dia 25 de maio, é uma leitura super interessante, ela é bem curtinha que eu vou ler pra vocês. O tema dela é Seja como os anjos. O que diz? Quando o ser humano foi criado, a imagem da Trindade foi impressa nele, a fim de que a santidade, a justiça e a bondade de Deus pudessem brilhar em sua alma, difundir luz abundante. Todas as nossas ações devem refletir apenas o amor, a pureza e o poder divinos. E nossa vida na terra deve se assemelhar à dos anjos no céu, sempre empenhados em fazer a vontade de seu Pai Celestial. E ele deixa uma mensagem, uma passagem bíblica que está lá em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, o que a gente entende dessa passagem de hoje? Literalmente é aquele famoso ditado que diz que sejamos a imagem e a semelhança de Deus. E a gente precisa entender que Deus nos criou a sua imagem e o seu reflexo. Então a gente precisa ter atitudes que condizem com as atitudes que Deus teria no nosso dia a dia, com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que convivem ao nosso redor. E uma vez eu ouvi um palestrante dizendo o seguinte, que a gente precisa pensar muito antes da gente tomar as nossas atitudes diariamente. Será que Deus faria o que eu estou fazendo? Será que Deus teria a mesma reação que eu tive em determinadas circunstâncias, em determinados acontecimentos do nosso dia a dia? Literalmente trazendo aquela passagem onde fala que se alguém bater ao seu rosto, entregue o outro lado para que ele também bata. Então assim, a gente precisa se policiar, a gente precisa se monitorar, a gente precisa realmente se encher da presença e da bondade de Deus para que a gente consiga vencer os obstáculos que são propostos pra gente no nosso dia a dia. Fácil não é, fácil não vai ser e nunca foi, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte.